Boa noite, gente, tudo bem? Vamos para mais uma série da nossa live Vida no Instagram. Hoje eu vou trazer para vocês dois cirurgiões plásticos e eu indico eles com todo carinho e respeito, porque conheço o trabalho dos dois e eu acho muito legal reforçar que todo mundo que eu trago aqui para falar com vocês é gente que eu realmente conheço, que eu confio no trabalho, porque eu também não vou trazer alguém aqui que faz uma coisa mequetrefe, que faz uma coisa mais ou menos, né? Então podem sempre confiar nas pessoas que eu trouxer aqui, pode seguir, marcar, serviço de qual nicho for, é porque eu confio. Hoje a gente vai receber o Dr. Henrique. Eles já estão entrando aqui, vamos lá, eles já estão entrando. Boa noite, doutor E aí, Henrique. Mariana, boa noite, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Ah, que ótimo. A gente está só esperando o doutor Marcos entrar aqui e aí a gente Tranquilo, já vai iniciar a nossa live. tranquilo. Gente, o Henrique, ele é cirurgião plástico, ele atende na FGV aqui em Belo Horizonte. E eu confio de olhos fechados, quem quiser marcar uma consulta, conhecer um pouquinho, né, não, Henrique? É isso mesmo, estou à disposição aí. Isso mesmo. Boa noite, doutor Marcos, tudo bem? Ei, boa noite, gente, tudo bem? E aí, Henrique? E aí, doutor Marcos Capanema? Gente, o doutor Marcos também é cirurgião plástico, atende na FGV também. Igual falei com vocês no começo, quem eu trago aqui para vocês conhecerem um pouquinho é porque eu confio, é porque vocês podem ir lá, seguir as dicas, marcar o serviço, tudo que for. Podem ficar tranquilos, que todo mundo que eu trouxer é de confiança. Então, gente, como é que vai funcionar aqui? Eu vou batendo um papo com os doutores, eles vão conversando. E as dúvidas que vocês tiverem, pode mandar aqui no direct, que à medida, nos comentários ou na caixa de perguntas, como preferirem. E aí, à medida que vocês forem falando, eu vou perguntando para eles. Combinado? Vamos começar então. Vou começar com o doutor Henrique. Conta pra gente um pouquinho a sua história com a medicina, com a cirurgia, como é que você chegou até aqui. Bom, eu na verdade, para começar, eu sou de Varginha, né? Nem de Belo Horizonte eu sou. Então eu mudei para cá para fazer o ensino médio, já com o intuito de fazer medicina, então sempre quis fazer medicina, nunca pensei em outra coisa. Acabei vindo para cá, fiz o ensino médio, depois entrei nas ciências médicas, me formei lá. Depois da medicina, para quem não sabe, a gente ainda tem que fazer residências médicas para as nossas especializações. E para cirurgia plástica, nós precisamos fazer 2 anos de cirurgia geral. Eu fiz meus 2 anos no Hospital São José, que hoje é o Hospital Universitário de Ciências Médicas. E fiz depois minha residência de cirurgia plástica no Hospital Felício Roxo. Inclusive, dos 3 anos de cirurgia plástica, 2 foi do lado do Marcos. Que também, assim, além de ser companheiro de equipe, é amicíssimo mesmo. Até a formação nossa foi bem próxima. E aí, agora, nós estamos aí na equipe, na FVG Cirurgia Plástica, e só tenho a agradecer hoje pela oportunidade de ter tantas pessoas boas ao meu lado, junto com o Marcos, claro. Ah, legal demais. E o legal é que vocês se conheceram na residência. Então, eles estudaram juntos e agora, hoje, na prática profissional juntos. Eu acho isso Foi. legal demais. E temos Gente, vários amigos em comum, né? Belo Horizonte sempre exatamente. bem pequena, né? Exatamente. Oi, gente, antes do doutor Marcos se apresentar, eu quero que vocês compartilhem essa live com uma pessoa que não pode perder. Seja uma pessoa que precisa ver que mesmo na correria do dia a dia, que os dois são muito ocupados, consegue criar conteúdo, seja para um médico, um estudante de medicina, compartilhe essa live aí, combinado? Doutor Marcos, agora conta pra gente um pouquinho como você chegou na medicina, como é que funciona isso aí tudo? Uhum. Bom, Mari, eu sou de BH já. Eu formei lá no Colégio Santo Antônio e eu entrei na medicina já querendo fazer cirurgia plástica. Desde adolescente eu já sabia que eu queria cirurgia plástica, era a especialidade que eu queria seguir, então eu já foquei nisso desde o início. Eu fiz o FMG, eu entrei na UFMG em 2007, formei em 2013. Depois eu fiz a residência de cirurgia geral no Hospital das Clínicas da UFMG também, são mais 2 anos, igual o Henrique falou.
Depois eu fiquei um ano trabalhando como cirurgião. Aí eu trabalhei em vários lugares, trabalhei no SAMU também, foi um ano ótimo, de muita experiência também. E depois eu entrei em 2017 na residência de cirurgia plástica, foram mais 3 anos, do lado do Henrique, graças a Deus, que foi um grande colega e um grande amigo também. O Henrique, a Mayara, hoje a gente conhece todo mundo, né? Você, Exatamente. formei, já tem... foi o quê? Foi o início do ano passado, já tem um tempinho, e agora eu faço uma pós-graduação em rinoplastia em São Paulo. E eu entrei na equipe FVG também, que eu sou extremamente grato. Nossa, eu considero já bem sucedido na minha carreira, só de estar nessa equipe sensacional. Ah, legal demais. E, gente, vocês verem que a jornada dos dois é muito interessante. Desde sempre eles gostaram dessa área e estão cada vez mais se aperfeiçoando. E isso é o mais importante, fazendo com carinho e amor. Doutor Henrique, quando você começou seu Instagram profissional, você foi durante a faculdade? Foi quando você já tinha se formado na faculdade, mas não tinha começado a cirurgia ainda? Por que que você entrou para o Instagram? Bom, na verdade, eu comecei pensando bem, assim, pensando friamente hoje, eu acho que eu comecei até um pouco tarde. Mas eu comecei meio que na cirurgia plástica mesmo, eu já estava na cirurgia plástica, então, assim, na época que eu fiz medicina, na verdade, o iPhone estava surgindo, né? Então, assim, nem Instagram a gente tinha ainda. Mas o Instagram eu comecei mesmo foi na cirurgia plástica, porque eu percebi que quem não estava na internet não existia. E qual que seria o meu diferencial para os cirurgiões que estão aí há muito tempo? Era o quê? Ser conhecido. Eram as pessoas saberem quem eu era, de onde eu vim, qual foi minha formação. E só pelo Instagram eu conseguiria fazer isso, né? Então a internet, ela foi uma porta que eu abri justamente para que as pessoas me conhecessem e conhecessem o meu trabalho. Muito bom. E você, doutor Marcos? Bom, foi bem parecido com o Henrique, eu quase não usava rede social, tinha meu Instagram pessoal e eu só aparecia no meu Instagram pessoal em viagem. Quando eu viajava, eu postava as minhas fotos de viagem, usava o Instagram como meio que um álbum de fotos mesmo. Quem me conhece sabe que eu sempre tive muita vergonha de aparecer no Instagram, nunca postei um vídeo, mal era o meu rosto, foto dos meus amigos. Agora eu pensava assim, gente, falar no Instagram, falar em vídeo, isso nunca vai acontecer, não tem jeito. Mas foi a mesma coisa, eu fui percebendo que as redes sociais estão cada vez mais presentes na nossa vida, ainda mais na estética, no meio da cirurgia plástica, ela é essencial para as pessoas conhecerem o cirurgião antes de conhecer a gente pessoalmente, né? E eu lembro que teve uma vez, eu já ouvi 2 vezes conversa assim de orelha, né? Pessoal na rua falando, eu lembro de 2 mulheres conversando e falava assim, não, fulano, porque eu tive a recomendação de um médico, mas aí eu fui procurar ele nem Instagram tinha, ele não deve ser bom, né? Eu não achei ele não deve, como se a pessoa não existisse ou fosse um médico ruim porque não estava no Instagram. E foi igual o Henrique também, eu pensei assim, gente, como que eu posso, um mercado tão concorrido, tão saturado, igual a cirurgia plástica em Belo Horizonte, tem muitos cirurgiões plásticos bons, como que eu posso me destacar e ainda sendo uma pessoa, um cirurgião plástico jovem, né, formado há pouco tempo? Eu tenho que fazer as pessoas confiarem em mim e chegarem em mim de alguma forma. E além disso, meu objetivo sempre foi, como eu vejo muita informação errada na internet, muita gente passando notícias sensacionalistas ou até mesmo informação numa tentativa de, às vezes, ganhar fama ou paciente. Eu falei, gente, eu posso fazer a diferença sendo uma fonte de informação confiável para as pessoas, né? Já que tem tanta coisa errada por aí. Então, foi mais ou menos me guiando por isso. E aí, quando eu entrei na FVG, o pessoal lá do marketing falou assim, Marcos, tá aqui sua conta profissional, pá, vamos te lançar amanhã, tá? Calma. Como assim? E agora? Eu vou ter que me virar assim amanhã? Foi mais ou menos assim. Mas aí eu estudei muito. Eu estudei, comecei a seguir várias contas, comecei a seguir a sua conta, inclusive, que é muito boa e me ajuda muito em todo o conteúdo. Ótimo. E estou sempre estudando sobre marketing digital, mídias, Instagram, para poder agregar cada vez mais ao meu conteúdo. Exatamente. É isso aí. E uma coisa, gente, que o Marcos lá, eu postava muita viagem. Gente, se vocês viajarem, postem viagem, porque engaja. O povo gosta de ver o que está acontecendo do outro lado do mundo, fuxicar a vida dos outros. É uma maneira, assim,
de você humanizar seu Instagram de uma maneira que não ultrapasse o seu limite, até onde vocês querem ir. E uma coisa que o Marcos falou, que é muito legal, é que muita gente postava coisa errada. Tem gente postando asneira todos os dias só para conseguir engajar, só para conseguir seguidor. E não é assim que funciona. Você tem que postar um conteúdo interessante. E o legal dos meninos é que eles postam, além de dicas de pós-operatório, ou como é que funciona uma cirurgia X e qual que é a diferença para uma ou outra, que até recentemente eles postaram a diferença da mastopexia para implante de silicone, é isso mesmo? É isso mesmo. E isso é interessante porque a pessoa que ainda não conhece os dois vai acompanhando por ali, vai vendo o que eles estão postando, vai vendo que eles têm um conhecimento e criando uma confiança. E aí, no momento que essa confiança está instalada, elas vão lá e marcam um horário com um dos dois para fazer uma consulta e aí sim tomar uma decisão. Então é muito importante a criação de conteúdo justamente por isso. O Henrique, conta pra gente como que você começou no Instagram. Você já sabia mexer no Instagram? Você não sabia nada? Não, é o seguinte, eu comecei no Instagram, assim, também foi meio que, tá aqui sua conta, vai que agora você tem que ir pra cima. E foi praticamente igual o Marcos mesmo. E o que me estimulava era justamente isso que o Marcos falou, que você até completou, que eu via muita informação errada, muita informação, muita gente postando muita coisa sensacionalista, e eu falava assim, a internet está aí, todo mundo pode postar o que quiser. Se todo mundo pode postar o que quiser, nós temos que fazer alguma coisa para não permitir que essas informações sensacionalistas ou essas informações erradas sejam predominantes. Então a gente tem que fazer de alguma forma que as pessoas entendam tudo que acontece na nossa área, mas de uma forma correta. Então isso que me estimulou mais a tentar postar. Só que eu sou extremamente tímido, sim, demais mesmo. Tanto é que o primeiro vídeo que eu fiz era um vídeo falando sobre o Covid. Eu peguei um domingo de manhã, na hora que a minha esposa estava dormindo, minha filha estava trancada dentro do quarto, eu falei assim, é agora que eu vou fazer. Eu demorei, eu acho que uns 45 minutos para fazer um vídeo de 2 minutos, eu acho, porque eu não conseguia fazer nada. E assim, eu sempre me baseei em Instagrams ou de amigos ou de colegas, ou até do pessoal que mexe com o marketing mesmo. Então, o perfil do Marcos eu acesso todos os dias para eu ter ideia, saber como que ele está fazendo. Não para copiar, também. Mas para ter ideia. Eu sempre falo, Henrique, seu conteúdo é muito bom, eu vou postar um Reels dele, pode? O Dr. Marcos também é o mestre do Reels, né? Vamos começar. Ele é mesmo. E o seu também, Mari, eu também entro no seu, porque tem muita dica, por mais que às vezes você coloque assim, o que eu faria se meu conteúdo fosse culinária? Eu consigo, mesmo nesses posts, e tendo ideias de, não, isso aqui eu consigo fazer para o meu, ou isso aqui eu consigo fazer para assado e tal. Mas assim, ainda tem muita dificuldade, muita mesmo. Agora, Maiara, minha esposa está trancada no quarto, lá eu estou na sala, falei, fica trancada aí, pelo amor de Deus. Não fica e não deixa o neném chorar. Ela está lá brincando e tal, e eu aqui morrendo de vergonha. Exatamente. E, gente, é assim mesmo. Você vai começando, aos poucos você vai pegando. Eu morria de vergonha de gravar stories. Nossa, pra mim era uma luta. E isso de gravar vídeo, vocês vão pegando aos poucos. Cada um tem sua manha. Um exemplo meu. Eu fui gravar uns vídeos pro YouTube esses dias pra trás. Fiz o roteirinho ali só pra me seguir, bonitinho, tranquilo. Aí eu falei, vou deixar o computador aberto, porque compõe cenário. E de quebra, vou deixar o roteiro ali, né? Gente, eu travei porque tinha um roteiro do meu lado. O negócio estava escrito, não conseguia falar. Eu falei, quer saber de uma coisa? Vou fechar esse roteiro. Fechei o roteiro, falei o que vinha na cabeça. Então, assim, tenta fazer um roteiro porque pode te ajudar. Mas tem gente que trava um pouco, assim, vai no tempo de vocês descobrindo como que vocês funcionam dessa forma. Doutor Marcos, você contou pra gente que você foi seguindo alguns perfis e tudo. E isso foi antes de você criar um Instagram? Você já estudava ou você começou a estudar sobre marketing digital quando criou um Instagram? Não, foi antes. Eu comecei a criar um pouquinho antes. Assim que eu formei, eu comecei a estudar sobre isso, porque eu sabia da importância, mas como eu tinha muita vergonha, eu ficava só adiando. E eu falava assim, quando eu começar, assim, tem que ser o momento perfeito para começar. Mas a gente sabe que não existe um momento perfeito. Tem que começar hoje e pronto, porque senão a gente só vai adiando. E aí eu estudava, já achava assim, nossa, eu já sei muita coisa, eu acho que tem jeito de fazer um Instagram legal.
Mas eu tinha várias barreiras em relação a isso, porque, por exemplo, eu sabia que é muito importante fazer vídeo, é muito importante aparecer, conversar, né, com o pessoal que está aí assistindo a gente. E eu falava assim, é o que eu tenho mais dificuldade, como que eu vou fazer vídeo? Então eu continuava estudando, mas não, mês que vem eu começo, mês que vem eu começo. Aí teve esse negócio que criou meu Instagram, e eu falei, bom, então, já que criou, vou entrar de cabeça, né, vou fazer o melhor possível. E aí a primeira coisa que eu falei, vou fazer um vídeo. Foi igual o Henrique, era um story de mais ou menos 1 minuto e eu demorei 1 hora para fazer, porque eu gravava e aí eu falava assim, gente, como que eu começo? Eu começo, oi, olá, oi pessoal, oi gente. Pequenas coisas já me travavam, sabe? Aí eu fiz um roteirinho pequeno também, falei mais ou menos, aí eu comecei a ver e aí eu achava defeito em tudo. Aí eu mandei pro pessoal, gente, não vai dar, tá horrível, tá péssimo, eu não consigo gravar. Eles falaram assim, Marcos. Aí eu comecei a ver como perder a timidez para gravar vídeo. E todos falavam a mesma coisa. Falavam assim, gente, grava o vídeo e posta e corre. Porque se você continuar, se você ficar assistindo demais, você vai achar vários erros, você vai achar vários defeitos que ninguém vai ver, só você. E você não vai conseguir postar. Então eu fiz isso, eu gravei, eu vi só para ver se estava tudo certo, se eu não falei nenhuma bobagem, postei e eu praticamente desliguei meu celular, porque eu fiquei com medo dos comentários, o que foi. Mas é tudo prática, né? É tudo treino. Aí eu comecei a tentar me forçar. É igual apresentar trabalho. Quanto mais vergonha eu tinha de apresentar trabalho, mais eu me forçava a apresentar trabalho, porque eu sabia que ia ser importante na minha carreira. Aí eu comecei a gravar muito vídeo, eu sempre demorava muito, era 1, 2 horas para fazer um vídeo de 30 segundos, porque eu sempre fui muito perfeccionista, mas hoje não, hoje eu vejo que o importante é o conteúdo que você passa. Então eu tô assim, às vezes na cozinha, na sala, gravo, eu tenho uma ideia legal para passar pro pessoal, gravo, em 2 minutos eu já postei, já resolvi a minha questão da rede social. Então realmente hoje eu tenho bem mais facilidade do que antes. Isso mesmo. E, gente, aproveitem e postem muito reels, muito vídeo, porque não sei se vocês viram, mas o Adam Mosseri, que é um dos CEOs lá do Facebook, ele falou que até o final de 2022 ele quer monetizar todos os vídeos, falou que vai priorizar os vídeos no Instagram. Então aproveitem, porque, querendo ou não, por mais que não seja a sua fonte principal, é uma fonte extra e é, assim, ótimo para todos nós. E, gente, o Instagram está priorizando cada vez mais vídeo, né? Ele parece que ele vai entregar mais vídeo do que foto, né? Isso exatamente. Mesmo. O pessoal está preferindo mais entretenimento, só que a gente pode levar o nosso conteúdo de uma forma diferente. Então, assim, com vídeo, sendo um entretenimento. Um exemplo disso é todo mundo aqui, se vocês rolarem os comentários aí pra cima, todo mundo elogiando o Henrique e o Marcos, falando que gosta de acompanhar o conteúdo deles. E não é só porque é técnico, é porque entretém mesmo, porque a pessoa gosta. Então, assim, gente, vale muito a pena. E deixa eu perguntar pra vocês. Aí vocês respondem na ordem aí que preferirem. No Conselho Médico tem muitas regras, né? Não pode postar tudo que quiser. Como que vocês lidam com isso? Qual que é a maior dificuldade? Quer responder? Quer começar? Realmente tem muitas regras, isso limita muito a gente, o que acaba sendo um pouco desleal, porque as outras especialidades estão se adaptando cada vez mais à realidade da rede social. E parece que a medicina não. O que é complicado, né? Isso limita muito a gente, mas tanto é que os meus amigos me falavam assim, Marcos, mas como assim você vai fazer um Instagram de cirurgia plástica se você não pode postar antes e depois, né? O que você vai postar? Acabaram de mandar essa pergunta aí. Como é que vocês fazem com antes e depois? Pode ou não pode? Não pode. Não pode postar antes e depois. E não pode nós postarmos foto dos nossos pacientes, né? Então, da mesma forma que não pode postar preço de procedimento, não pode postar nada que exija uma consulta médica antes. Mas eu acho que mesmo assim dá para a gente passar muita informação legal, que vai tranquilizar os pacientes, que vai permitir que os pacientes conheçam mais sobre o procedimento que eles vão fazer, sobre o médico que vai atendê-los no dia da consulta, e passar muita informação legal e de confiança para eles também, sem postar antes e depois. Exatamente. Eu penso igualzinho, Marcos. Nós estamos assim num mundo que está mudando demais. Nós ainda somos, entre aspas, barrados mesmo pelo conselho.
Algumas coisas eu acho que poderiam mudar, né? Não sei muito bem, assim, exatamente falar, ó, isso tem que mudar ou não, mas a gente vê muitos conselhos que já permitem os profissionais a fazerem algumas coisas que nós ainda não podemos. Então, por exemplo, igual o Marcos falou, não pode postar antes e depois. Tudo bem, não podemos postar. Várias outras especialidades podem, e várias outras especialidades postam antes e depois, que dá vontade de falar, gente, pelo amor de Deus, como é que você conseguiu postar um negócio desse? Porque, assim, não tá nem bom, tá longe de ser uma coisa boa, tá? E é extremamente sensacionalista, é comercial, é para vender mesmo que eles postam esses antes e depois, e às vezes a gente não pode nem postar o nosso para mostrar, olha, gente, isso é um trabalho bem feito, com ética, de vários anos de estudo, então nós demoramos pelo menos 11 anos para a gente ter a nossa formação de médico, cirurgião geral, cirurgião plástico. Então, assim, muita coisa a gente ainda não pode, mas a gente também não bate banca, não. A gente segura, posta com ética, até porque se nós somos éticos, se nós respeitamos nosso conselho, nós respeitamos também nossos pacientes. Então, assim, eu acho que não tem essa distinção, não. Então, a gente, sempre que vai postar, posta com o maior respeito por todos os lados. Exatamente. E muitas vezes são conteúdos mentirosos, né? Porque hoje é muito fácil manipular a imagem. E às Muito vezes, fácil. assim, a gente consegue perceber, às vezes, antes e depois de preenchimento. Às vezes os pacientes perguntam assim, por que você não posta antes e depois de um preenchimento de face, por exemplo? Primeiro que não pode, né? Segundo, porque eu prezo pelo preenchimento, por exemplo, natural. Que às vezes você coloca um antes e depois, a paciente, ela vê muita diferença e ela gosta. Mas na internet o que faz sucesso é aquele antes e depois que muda a face da pessoa. Mas aí você vê o antes. É aquela foto bem próxima do telefone, que deforma toda a região central, aumenta o nariz, uma touca de bloco cirúrgico, a luz para cima, aquela cara caída para baixo, e a foto de depois é o cabelo jogado para o lado, maquiagem, a luz de frente, que nem precisaria de um procedimento, só de mudar a luz, o cabelo e a feição da pessoa já daria um antes e depois de mudar muito o rosto. Então nem sempre dá para acreditar, igual às vezes foto de nariz, de pós-operatório de nariz. Gente, o nariz que você posta foto da sala cirúrgica que acabou de fazer não é o nariz que vai ficar um ano depois. Exatamente. Nossa, Então, exatamente. E é o que a gente mais vê, né, Marcos? É isso. É o que a gente mais vê. Isso que o Marcos falou é de verdade, gente. Quando eu operei meu nariz, na primeira semana ele era fininho, em pé lá em cima. E, tipo assim, uma coisa super artificial. Mas é porque com o tempo ele vai tomando forma. Então, assim, nem dá pra fazer isso mesmo. E uma coisa legal que vocês falaram, né, de postar antes e depois, isso é, assim, muito médico. Assim, não vou citar nomes, né, mas os famosos aí na internet, com milhares de seguidores, assim, postam antes e depois. E não é certo. E muita gente, quando me pede indicação de cirurgião, eu sempre indico o Henrique e o Marcos. Eu não tenho outras indicações a não ser os dois. E me falam, Maria, mas ele não tem antes e depois lá no Instagram. Você já viu alguma cirurgia e tudo? Eu falei, gente, não pode postar. Então, assim, as pessoas não entendem que é necessário seguir as regras do conselho. Que se você for contra, você vai contra tudo. E assim, você vai contra você mesmo. Porque se você preza que uma pessoa tem que ser ética, você tem que ser em tudo. Então, exatamente. Exatamente. E não importa, na verdade, não importa a nossa opinião. Marcos, você concorda ou não se pode postar? Gente, não importa, não pode. Então não vou postar. Exatamente. Exatamente, concordo. É exatamente isso que eu penso. E uma coisa que a Mayara mandou aqui, tem médico que posta foto da paciente na mesa de cirurgia, gente. Tem falta de respeito maior que isso. Não dá. E aí, voltando um pouco pro Instagram, e no final a gente vai pegar todas as perguntas aqui e jogar para vocês, mas voltando um pouquinho, eu quero saber qual que foi a maior dificuldade de vocês no Instagram. A maior de todas. De todas? Não, assim, o que eu tenho muita dificuldade hoje é em relação, assim, a gravar vídeo mesmo, sabe? Eu ainda continuo bem tímido, eu ainda continuo muito crítico, então às vezes eu faço um vídeo, é igual o Marcos falou, gravo, às vezes, assim, eu já consigo gravar um vídeo muito rápido, então hoje eu estava lá no consultório, já consegui gravar um vídeo para um conteúdo que eu vou fazer mais para frente. Rapidinho, 30 segundos, foi um dos primeiros que eu vi,
Mas aí eu olhava, ah, não, aqui a câmera não tá boa, ah, não, aqui o som não ficou tão bom, ah, não, a luz não ficou tão boa. Então você fica muito crítico e acaba não postando porque você fica enrolando. Então, assim, eu ainda tenho essa dificuldade, isso que o Marcos falou, pô, grava e posta, eu ainda não consigo fazer isso, eu ainda sou bem crítico, sabe? Mas essa é a minha maior dificuldade. E com a prática você vai pegando e vai mudando isso aí. Exatamente. E você, doutor Marcos? Minha maior dificuldade sempre foi vídeo também, sempre foi aparecer falando na câmera, mas hoje isso eu acho que eu já melhorei bastante. Agora está sendo um pouco ter tempo para fazer muito conteúdo, porque como a gente trabalha com cirurgia, enquanto a gente está em campo operando, a gente não pode mexer no celular, não pode fazer nada, né? Então, às vezes, o Instagram fica um pouquinho parado, porque está tendo muita cirurgia, mas eu tento fazer isso, às vezes, programando algumas postagens. Por exemplo, eu tenho tempo no fim de semana de fazer um vídeo, eu tenho ideia de 2, 3, eu já faço os 3 vídeos e programo, ó, né? Vou postar na segunda, na quarta e na sexta. E depois, quando meu Instagram começou a crescer um pouco mais, comecei a ter mais pessoas a me acompanhando, começaram a aparecer alguns fakes aí também, e isso foi uma coisa que eu tive dificuldade, que às vezes o pessoal manda uns comentários maldosos, que você vê que é pessoa maldosa, e isso no início eu tive muita dificuldade, eram 30 comentários muito legais e um ruim, e aí eu focava no ruim, eu falava, nossa, não é possível, mas hoje eu também já estou aprendendo a ignorar esse tipo de Doutor pessoa. Marcos, você sabe que a fama chegou quando você tem hate. Então, ó, leva isso como algo positivo. Assim, ó, viu qual é o comentário ruim? Apaga, porque senão é obrigado a ficar vendo, sua casa tem que ficar arrumada. Hater gera engajamento também, né? Gera engajamento pra gente. Então, assim... Então, você falou assim que você organiza sua criação de conteúdo no final de semana e tudo, né? Mas você vai anotando quando você tem ideia? Você sempre marca um dia para gravar todos os reels, por exemplo? Como é que funciona? Eu já tentei fazer isso uma vez, que muita gente recomenda você, né, inclusive, tentar fazer a programação da semana. Eu não consigo, infelizmente, em relação a isso, eu não consigo. O que eu faço é anotar. Sempre que eu tenho uma ideia que eu acho que é legal de conteúdo, eu anoto. Então, eu tenho uma pasta de notas no meu celular, que é, assim, ideias de postagem no Instagram. Aí tem tudo lá. Tem, não, eu anoto tudo para não esquecer, e aí, à medida que eu vou fazendo, eu vou dando um checkzinho. E sempre que eu tenho tempo, eu gravo todos os conteúdos que eu consigo gravar. É mais ou menos assim que eu faço. Excelente. E você, doutor Henrique? Eu sou igual o Marcos. Assim, eu não consigo me programar. Ah, vou fazer uma semana inteira de conteúdo e gravar. Não consigo. Mas eu faço igual a ele. Eu também tenho no bloco de notas. Eu tenho uma ideia, acontece alguma coisa no dia, eu falo, isso é uma boa de ter um conteúdo. Então eu tenho lá separado certinho, assim, ideia para enquete, ideia para reels, ideia para post carrossel, eu vou fazendo certinho e vou gravando à medida que dá. Então, geralmente eu gosto de gravar no consultório, porque aí lá eu tenho mais tempo, sabe? Então, acabam as consultas, aí eu consigo gravar, porque no bloco cirúrgico é praticamente impossível, você não para. Às vezes a gente não para almoçar, que dirá para fazer vídeo, né? Então, geralmente, assim, eu tenho essas ideias. Depois chego no consultório, gravo e aí saio postando. Peço muita ajuda do pessoal do marketing nosso, eles me ajudam demais. Nossa, eles ajudam muito mesmo. Nossa, eles ajudam com arte, ajudam com ideia. Às vezes eu falo assim, quero postar um Reels disso. Aí eles falam, não, Reels não, vamos fazer assim, assim, assado, vamos fazer um post desse jeito, assim, assim e tal. Aí eu falo, não, beleza, vamos fazer. E aí a gente vê que dá muito mais certo a ajuda deles, né? Eles são muito mais experientes que nós. Mas ainda tem essa dificuldade de criar e programar conteúdo. Isso ainda estou sofrendo. Mas assim, se vocês entrarem no perfil dos dois, vocês vão ver sim que tem muito conteúdo. Então eles não passam a semana inteira sem postar, eles sempre estão ali presentes, seja no Stories, seja no feed, estão sempre ali. O Henrique, por exemplo, ele posta caixinha de perguntas, lota de perguntas, aquilo ali. Aí ele fica lá respondendo, porque, gente, é muita coisa que chega e é muito conhecimento para passar para vocês. Muito. Isso é uma coisa importante mesmo. Não pode deixar de postar, né? Por mais que nosso dia esteja muito agitado, eu faço questão de postar todos os dias. Nem que seja um bom dia ou alguma coisa de rotina do dia, do bloco cirúrgico. Eu sempre posto. E o pessoal do marketing também sempre ajuda. Às vezes a gente não tem tempo, eles vão lá e que a gente está operando, eles postam um conteúdo para a gente. Então eles são fantásticos.
Mas é bom exatamente. demais quando tem esse apoio. E, gente, vocês estão vendo que mesmo eles tendo apoio, eles pegam as ideias, eles que criam os rios, porque né, não tem como o marketing criar para eles. E uma coisa que eu quero passar para vocês é, os dois trabalham muito. Tem dia que eles entram para cirurgia 6 horas da manhã e saem 11 horas da noite, meia-noite. E eu não tô mentindo, eles podem confirmar isso para vocês. Não é uma vez ou outra, é sempre que isso acontece. E mesmo assim, eles encaram a criação de conteúdo como um trabalho. Eles estão ali levando conteúdo para vocês. Então, para você conseguir alavancar no Instagram, é você encarar aquilo como trabalho, não hobby. E não ficar sempre deixando para a última hora. E eu quero saber de vocês, qual que foi a maior conquista que vocês já tiveram com o Instagram? A minha maior conquista, sem sombra de dúvida, foram os pacientes. Os pacientes que me encontraram, na verdade, que não foi eu que encontrei, eles me encontraram, foram na consulta e eu consegui. Acabaram confiando o suficiente no meu trabalho para operar comigo. E é bom que no Instagram eu tenho contato direto com eles todos os dias. E meus pacientes acabam virando meus amigos mesmo. A gente troca mensagem todos os dias no Instagram e não é coisa de perguntar, eu preciso fazer isso, estou com medo disso. Tem isso também, tem dúvida da cirurgia também, mas é de compartilhar mesmo tudo do dia a dia. Então, assim, o Instagram me conectou muito mais com os meus pacientes do que eu estaria se não tivesse rede social. Então, isso realmente é muito legal. Para mim, é a maior conquista que eu consegui aqui. Gera uma conexão muito grande, né? Gera. E você, doutor Henrique? Eu também. Igualzinho o Marcos, minha maior conquista foram os pacientes começarem a chegar até mim, não só no consultório, mas no Instagram, me perguntando, eu tirando dúvidas, e depois eles irem presencialmente, confiarem em mim, confiarem no meu trabalho e operarem comigo. E depois gostarem ainda mais. Então, assim, a minha maior conquista, com certeza, são as pessoas que ou me encontram por um acaso, ou que realmente procuram por indicação e acabam chegando até mim. E assim, eu poder responder essas pessoas e poder interagir com todas elas, para mim, assim, é uma conquista fenomenal. Bom, e isso, então, já encaixa na minha próxima pergunta, e vocês basicamente responderam, vocês já receberam pacientes que vieram pelo Instagram? Sim. Já. Nossa, eu acho que hoje 70% dos meus pacientes talvez venham pelo Instagram, porque eu sempre pergunto na consulta, e como você me conheceu, como que você me achou? Muitos são indicação de outros pacientes que eu já operei, mas muitos também falam, eu te conheço pelo Instagram, eu te acompanho, às vezes te acompanho há 3, 4 meses pelo Instagram, e eu sempre senti muita confiança em você. Então, com certeza é uma coisa que vale a pena, o investimento é trabalhoso, é difícil, acaba que você trabalha 24 horas por dia, porque quando você está em casa descansando, na verdade você está ali no celular respondendo todas as mensagens, né? Mas com certeza vale a pena o retorno. Que ótimo. Você também, né, doutor Henrique? Exatamente, exatamente. Assim, o Instagram, ele trabalha 24 horas, é impressionante. Foi uma das primeiras coisas que o Marcos me falou, inclusive, eu não esqueço, ele falou assim, você vai ver, você começou a postar, você não para de trabalhar. Abriu caixinha de pergunta, não para de chegar pergunta, e você quer responder todo mundo, porque você não quer deixar ninguém sem resposta. Então, às vezes, eu vejo que eu não vou conseguir responder o pessoal, às vezes eu tiro print das caixinhas de pergunta e tento responder no direct, porque eu sei que vai sumir. Então, eu ainda tento responder todo mundo, mas é difícil, é complicado, viu? A gente ainda não consegue responder todo mundo, mas assim, a gente vê que vale a pena. É um instrumento de trabalho mesmo para nós, e vale muito a pena essa proximidade com todas as pessoas que interagem e que a gente acaba ajudando, né? Exatamente. Você falou de dificuldade, Mari, isso era que o Henrique falou, era outra dificuldade, outra dificuldade que eu tenho muito, que eu tenho a necessidade de responder todo mundo, e às vezes realmente não dá tempo, e eu fico me sentindo mal, eu falo, gente, essa pergunta aqui tá há 3 dias sem responder, pelo amor de Deus. Pois é, gente, e assim, a gente tem que dar atenção para eles, mas também tomar muito cuidado para não fugir de assim, eu gosto de falar muito, vocês devem conhecer o Joel J, ele sempre fala, saúde, família e trabalho. Trabalhem muito, mas não troquem essa ordem, não troquem a prioridade.
A Maiara, inclusive, puxando a orelha aqui de vocês, falando que vocês estão ficando muito no celular, inclusive. Aí, ó, sai do celular e vai brincar com a Juju. Então, gente, é isso mesmo. Falar Tá isso, eu tô certo. lendo cada comentário aqui, que eu tô morrendo de rir Eu dos também. comentários. Não, eu tô dando risada aqui dos Ah, mas posta comentários. mais dessas cachorras, pelo amor de Deus. É. Então, é esse assunto que eu quero entrar agora. Porque muita gente fala para humanizar a marca. Às vezes as pessoas acham que para humanizar a marca tem que postar a vida pessoal inteira. E vocês dois não postam muito a vida pessoal, mas vocês não deixam de humanizar, mostrando os bastidores, o dia a dia ali na clínica. Às vezes, o Marcos, se não me engano, ele postou uma foto viajando recentemente, que ele estava na praia, foi isso? Foi. No Dia das Mães, o doutor Henrique postou uma foto da esposa dele com a filha, com um texto. Conta como é que vocês fazem para essa parte da humanização. Bom, eu tento postar, na verdade, a minha rotina, né? Não só de trabalho, porque a minha rotina não é só trabalho, né? Então eu tento postar minha rotina de forma completa e durante essa rotina eu tento passar o máximo de informação possível que seja útil para quem está me seguindo e quem está me acompanhando, que no caso é cirurgia plástica, né? Eu acho que isso, inclusive, direciona bastante o seu nicho. As pessoas, como a gente fala muito de cirurgia plástica, as pessoas que vão te seguir são pessoas interessadas em cirurgia plástica. Se eu postasse demais, por exemplo, sobre viagem ou sobre saúde, academia, musculação, outras pessoas me seguiriam e como o meu objetivo aqui é me conectar mais com pacientes e com possíveis pacientes, talvez esse não fosse o meu objetivo, né? Mas é isso, eu tento postar rotina, mas como eu não sou uma pessoa que posta muito no Instagram, né? Hoje eu posto muito. Todo mundo fala assim, nossa, Marcos, você tá praticamente no meu spam do Instagram de tanto que você posta. Eu falei, vou postar mais. Mas é porque Isso eu posto mesmo. muita coisa de cirurgia plástica, de vida pessoal eu nunca postei muito, e eu acho que eu deveria postar mais, inclusive. Assim, e sempre indo até onde o limite de vocês, até onde vocês acreditam que deve. Não, é uma coisa que eu sempre falo assim, vocês não devem ir até onde vocês vão se sentir desconfortáveis, porque aí já não vale mais a pena. E você, doutor Henrique, É. como é que você lida com essa questão de postar família ou vida pessoal? Como é que você humaniza o seu Instagram? Então, eu penso da mesma forma. Eu não gosto muito desses perfis que é só trabalho, 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 né? Fica um perfil muito Fica institucional chato, né? e acaba perdendo, fica chato, perde um pouco da identidade da pessoa, né? E nós sabemos que a vida não é um Instagram. Muita gente posta muitas coisas como se fosse só aquilo a vida dela, e nós sabemos que não é. Então, eu tento mostrar um pouco das dificuldades que a gente tem, do dia a dia, chegando, muito paciente, bloco cirúrgico, a gente sempre tenta postar dessa forma. Eu ainda tenho uma certa dificuldade de postar fora do trabalho, então uma vez ou outra eu posto praticando esporte, ou na academia, ou viajando, alguma coisa assim, mas eu ainda tenho essa dificuldade de mostrar, por exemplo, minha família, ou de mostrar minha casa, alguma coisa, porque eu ainda fico com medo, assim, eu fico com receio de abrir as portas demais da minha vida pessoal, sabe? Então, eu ainda não sei lidar muito bem com até que ponto isso aqui vai interferir ou vai passar do ponto da minha vida pessoal e não vai ficar mais, assim, um perfil profissional, sabe? Eu tenho muito esse medo. Mas também não quero que fique só profissional, porque todo mundo sabe que a nossa vida não é essa. Nossa vida também envolve família, também envolve amigos, também envolve viagens, mas ainda estou aprendendo a caminhar aí nas duas áreas. E eu Então, acho que é essencial, né? Porque, por exemplo, nos próprios perfis que a gente segue, né, de assuntos que nos interessam, quando é uma coisa muito mecânica, muito profissional, às vezes assim, eu gosto muito de cirurgia plástica, eu sigo o Henrique para ver as coisas que ele posta. Mas às vezes você tá de saco cheio de cirurgia plástica, você não quer ficar escutando só cirurgia plástica. Mas aí você vê que ele tá lá com a Juju, ele tá viajando, são coisas interessantes que é interessante acompanhar a vida dele o tempo todo, mesmo que seja um momento que eu não esteja tão ligado naquele assunto que ele fala mais, que é o temão do Instagram dele, né? Então eu acho assim, eu vejo falando assim, tem que ter o temão,
O tema, O tema e o teminha. e o teminha. É Isso. isso. Isso mesmo. Gente, Marcos e Henrique, vocês falaram que querem postar, mas sempre respeitando o limite. E eu não estou falando por mim, estou falando pelos comentários. A voz do povo é a voz de Deus. Se vocês rolarem, vocês vão ver que não foi um ou dois comentários, foram vários. Marcos postar mais Lucrécia e Lupita, as cachorras. Henrique postar mais Juju, que todo mundo precisa ver a coisa mais linda do universo. É mesmo. E, gente, vocês estão vendo aqui, Maiara toda hora falando pro Henrique postar Juju. Eu já falei isso numa live e vou falar de novo porque precisa. Incentivem, enche o saco nesses comentários aqui. A Maiara ficou enchendo o saco dos meninos que eles têm que postar. Agora enche o saco aqui nos comentários falando pra Maiara postar sobre maternidade. Porque ô menina que sabe de maternidade, participa de um monte de grupos de mãe pelo Brasil, para vocês terem ideia. Tem mais ou menos uns 2 meses isso, 2 ou 3, deve ter um pouco mais. Maiara não conhecia a moça, conheceu num grupo de mães, ela ligou de vídeo pra Maiara ensinar ela a amamentar o neném. Elas nem eram amigas, se conheceram no grupo de mães. Então, assim, fala É a Maiara. cara da Maiara. Né? Véi, isso é verdade, velho. Exatamente. Isso é Então, se ela verdade. está incentivando os meninos, incentivem a Maiara aqui nos comentários. Meninos, alguma coisa que vocês queiram contar? Algum comentário? Algo que vocês acham que as pessoas devam saber? Um recado final? Bom, eu Recado acho- final. Pode falar, Marcos. Pode. Não, os mais velhos primeiro. Olha que é tão mais velho. Mas eu acho que é basicamente isso, né? Indo mais ou menos no tema que a gente está falando aqui, né? Eu acho que hoje a rede social, em especial o Instagram, ela está cada vez mais presente na vida de todo mundo, tanto pessoal quanto profissional. E ela, na minha opinião, ela se tornou essencial para o crescimento profissional, seja no curto ou a longo prazo, né? Claro que assim, né, essencial, na verdade, eu acho que talvez eu tenha exagerado, né? Você consegue crescer sem rede social, mas eu acho que hoje é muito mais difícil. E é difícil principalmente começar, tem que começar, não existe dia perfeito, nunca vai existir, se esperar o momento perfeito. Tem uma colega minha que está aí, que ela está comentando toda hora, inclusive, chama Bárbara, ela está na nossa equipe da FVG, inclusive, que ela fica o tempo todo, não, vou esperar isso, vou esperar. Eu falei assim, você não vai postar nunca se você continuar fazendo isso, você tem que postar hoje, agora, do jeito que você tá, sem maquiagem nem nada, e começar a produzir conteúdo. E é difícil, às vezes é cansativo, você trabalha o dia inteiro, mas é realmente muito gratificante, vale a pena. Então, meu recado é esse, é entrar de cabeça mesmo, e ninguém paga suas contas, então vai ter crítica, principalmente no meio médico, que médico mais velho critica demais, mas igual, você mesmo falou isso no Rio seu, eu acho, Mari, quando começaram a te chamar de blogueiro, é porque você está no caminho certo. Quando começou a me chamar de blogueiro, eu falei assim, que bom, então tá tudo bem. Exatamente. Exatamente isso. Eu penso isso aí que você falou de quando começar a te chamar de blogueiro, foi exatamente isso. Na hora que começaram a brincar comigo, o blogueirinho tá chegando, não sei o que lá, eu falei assim, gente, agora realmente eu sei que tá indo Funcionou. pra frente. Agora as pessoas estão vendo mesmo, tá funcionando. E é isso mesmo. Mas aí, assim, os mesmos que ficam brincando, blogueirinho, são aquelas pessoas que falam, como que você postou isso? Me ajuda aqui a fazer tal coisa. Como é que coloca esse vídeo? Como é que faz isso? E assim, e a gente sempre vai ajudando, né? Então, quem faz, ou quem tem medo de fazer, ou quem tem receio de fazer, eu sempre penso, feito é melhor que perfeito. Então faz e posta. Uhum. Eu ainda sou muito crítico, mas eu posto. Então faz e posta. Todo dia tem que postar e tem que mostrar a cara. Post muito institucional, muito escritinho, sem mostrar sua cara, não é você. Então mostra a cara mesmo, dá a cara a tapa e posta que uma hora as pessoas vão começar a reconhecer todo o conhecimento que você tem e vão começar a agradecer por você ajudá-las. Então tem que dar. Exatamente. Foi uma coisa que o Henrique me falou também antes, uma semana antes de eu começar meu Instagram, que eu tava querendo gravar um vídeo, né? E eu não esqueço também, que eu falei assim, Henrique, eu tô morrendo de vergonha, como que eu vou gravar vídeo? Eu não quero, eu tô com vergonha. Ele falou assim,
Marcos, está com vergonha de quê? Você não está fazendo dancinha zoeira no Instagram, coisa assim, quem quer faz, claro, não está tudo bem, mas você está passando informação de qualidade no Instagram, assim, ter vergonha de quê? Você devia ter orgulho do que você está fazendo. E isso foi uma coisa que me ajudou muito. Eu sempre penso nisso quando eu tenho vergonha de fazer algum vídeo no Instagram, eu penso, eu estou fazendo informação, eu não estou fazendo nada de errado. Exatamente. Minha mãe sempre fala, vergonha é roubar e não saber carregar. Não, Essa é verdade. E ninguém paga o boleto de vocês, então, gente, para vocês verem como é importante a criação de conteúdo. Se vocês rolarem nos comentários aí, vocês vão ver que a live inteira, do começo ao fim, tinha gente elogiando o Henrique e o Marcos, os dois, super elogiados, pessoas que conhecem, que não conhecem. Teve gente aqui falando que queria marcar uma consulta com os dois. Tentei rolar aqui pra cima, mas não vou achar agora. Mas teve gente falando que em Sete Lagoas o Henrique é super falado. E olha que nem de lá ele é. Henrique é de Varginha, veio pra BH, tá sendo conhecido lá em Sete Lagoas. Então, assim... Hoje eu atendi uma pessoa de Teresina. Eu falei, que é isso, gente? Tô ficando longe mesmo. É bom demais. Então, o que eu quero mostrar pra vocês é... Vai fundo, sem vergonha. Porque se os dois conseguiram, vocês também conseguem. Todo mundo consegue, todo mundo é capaz. Combinado? Gente, muito obrigada, doutor Henrique, doutor Marcos. Foi ótimo ter vocês aqui. Pessoal, marquem consulta com eles. Na hora de marcar consulta, fala que foi indicação minha, foi indicação da Mariana, porque aí vai ser um bom negócio lá para vocês. Combinado? Boa noite, meninos. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Mari, foi uma honra estar aqui, fiquei super feliz com o convite. Muito obrigado, Henrique, também, por... Sempre que o Henrique está comigo, eu fico mais tranquilo, que tem alguém que eu confio junto, me dando apoio. Então, muito obrigado, pessoal, adorei, foi ótimo. Muito obrigado. Foi muito bom mesmo, essa live. Eu confesso que eu estava meio tenso, mas assim, o que o Marcos falou, o Marcos estava aí, eu já conheço o Marcos, já te conheço também, então foi muito mais tranquilo. Mas só tenho a agradecer vocês dois aí, tanto pelas postagens que vocês fazem, que me ajudam, quanto pelo convite também. Muito obrigado. É isso aí, gente. Junto a gente vai longe. Então, um beijo e boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Até mais.